Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de inglês e nesse vídeo a gente vai ver o tempo verbal Past Perfect, ok? Vamos lá direto lá para a explicação dele. Então vamos começar com a explicação do Past Perfect. Para fazer essa explicação, a gente faz aquele roteiro, né? Então nesse roteiro a gente vai ver a ideia do Perfect, como sempre, a ideia do Perfect Continuous, depois a ideia do Perfect Simple, a ideia do Past Perfect Simple, a estrutura do Past Perfect, uma comparação do Past Perfect com o Past Simple e os usos dele, ok? Então, the idea of the perfect tenses, the idea of the perfect continuous tenses, the idea of the perfect simple tenses, the idea of the past perfect, the structure of the sentences in the past perfect and versus past simple e some usages, ok? Vamos lá então. Primeira ideia. Perfect tenses, the past of the. Então, perfect, the past of the, e depende do que você vai ter no nome do seu tempo verbal. Se for past perfect ou past perfect continuous, o perfect vai ser o past of the past, né? Past of the past. Se for present perfect ou present perfect continuous, esse perfect vai ser o past of the present. E se for future perfect ou future perfect continuous, esse perfect vai ser o the past of the future, tá? Então aqui, past perfect ou past perfect continuous, if the name of the tense is past, it's because it talks about the past. In the present, if the name is the tense is present, it's because it talks about the present. In the future, if the name of the tense is future, it's because it talks about the future, ok? Os nomes não estão lá à toa. E o perfect continuous, né? Se for past perfect continuous, present perfect continuous or future perfect continuous, é porque a ação está em progresso, né? Então o nome continuous também não está lá à toa. Se é continuous, é porque a ação está em progresso. Então vamos lá. If the name of the tense is continuous, it is because the action is not finished in the respective moment, in the past, in the present, or in the future, depending on if it's past perfect continuous, present, or future perfect continuous. Porém, o que a gente está vendo agora não é o past perfect continuous. Esse daí a gente já viu no vídeo anterior. Vou colocar o link aqui para vocês. Nesse vídeo a gente está vendo o past perfect, que seria o past perfect simple, mas a gente chama só de past perfect, que não é continuous. Daí a ideia past perfect, present perfect, future perfect. Are they continuous? No, they are not continuous. They are simple, né? So, in these situations, I'll be talking about an action which is already finished in relation to the respective moment, to the specific moment of the tenses. Então, ela não é uma ação em progresso, ela é uma ação que já foi finalizada, ou no passado, se for past perfect, ou no presente, se for present perfect, ou no futuro, se for future perfect. Então essas foram as ideias que já foram trazidas em todos os vídeos anteriores, do perfect, do continuous, do simple, e aí vai. Vamos ver agora a estrutura do past perfect, né? I had already played football when they invited me to run. Essa daqui é a estrutura. I had played football. When they have invited me to run, ele faz às vezes do tempo verbal ali, né? Do time expression. Então, I had already played football. Time. When they invited me to run. Se essa daqui é a minha sentença positiva, como eu faço a sentença negativa? Eu coloco not entre o auxiliar e o verbo. E para fazer a pergunta, eu inverto a posição do sujeito e do auxiliar. Então, I had not played football when they invited me to run. Ou I had already... vamos mudar aqui para you, ok? Had you already played football when they invited you to run? Então, essa seria a pergunta, ok? Então a gente viu aqui que I é o sujeito, então pode ser qualquer sujeito ali, e o auxiliar é o had. Had, past. Auxiliar had, past.
verbo na terceira coluna played, perfect. Então o que eu tenho aqui é past perfect, ok? Então aqui, se eu tenho isso daí, eu vou ter ali, né, na estrutura, né, os pronomes I, he, she and it, we, you and they. A qualquer um deles vai ser relacionado ao auxiliar had, que é past. E eu posso contrair na forma positiva to I'd, he'd, she'd, it, we'd, you'd and they'd. E na forma negativa, eu não vou contrair, eu posso até contrair, mas, por exemplo, I'd not run, I'd not played, ok? Mas se eu quiser contrair o auxiliar com not, eu vou ter essa construção, hadn't, o tempo todo. Então, had é past, verbo na terceira coluna, perfect. Então, tem o past perfect aqui. Qual é o problema dessa contração? I'd, he'd, e aí vai. É que eu posso ter had, eu posso contrair dessa forma o had, ou eu posso contrair o would. Agora, qual deles seria numa sentença com a contração? Então, por exemplo, you'd already played football. Ele é would ou ele é had? Para fazer essa distinção, vou ter que olhar principalmente para o meu verbo, que vem depois, tá? Então, nesse caso é had. Por que é had? Porque o verbo que eu tenho depois do auxiliar é um verbo da terceira coluna. Se fosse um verbo da primeira coluna, seria would. Então lembra disso. Se for um verbo da primeira coluna, é would, né? Então vamos lá. He'd play football. Isso é would ou é had? Eu olho para o verbo. É verbo da primeira coluna? Então é would. He'd played football. He would play football. Agora esse aqui. He'd have played football. Isso é would ou é have? Ou é had? Eu olho para o meu próximo verbo. Have é primeira coluna ou terceira coluna? É primeira coluna. Então isso daqui é would. I would have played football. Agora, se eu falo he'd played football, esse verbo é primeira coluna ou terceira coluna? Ele é terceira coluna. Então, se é terceira coluna, é have. Então, assim, para definir numa estrutura se aquela contração se refere a had ou a would, eu vou olhar para o meu próximo verbo. Se for um verbo da primeira coluna, would. Se for um verbo da terceira coluna, vai ser had. Ok? Vamos lá. A ideia principal em torno de todo esse vídeo vai ser past perfect é a ideia de the best of the best. Então, assim, toda a explicação vai girar em torno dessa frase, the best of the best, ok? Vamos ver como é que ele funciona, então. Sempre tendo essa ideia de the best of the best em mente. Então, past perfect, it's going to talk about a situation that happened before another situation in the past. Então, past perfect para falar sobre uma situação que aconteceu antes de uma outra situação no passado. Sempre é interessante colocar esse already aqui no meio, tá? Esse already vai dar uma ideia muito mais robusta ali para o past perfect, muito mais fácil de ser entendido, de ser falado, ok? Então, minha dica, sempre coloca o already ali, tá? Então, I had already drunk too much beer when you arrived at the party, ok? Eu já tinha bebido muita cerveja quando você chegou na festa. Então, a ideia aqui que é, eu vou olhar. Então aqui eu tenho a minha linha do tempo, eu tenho aqui o passado, eu tenho aqui o futuro e eu tenho o now, que é presente, tá? Só para poder indicar na minha linha do tempo. E essa daqui é a situação que eu estou descrevendo. Eu tenho aqui uma situação no passado, you arrived at the party, e eu tenho a situação que eu estou descrevendo, que acontece antes desse momento aqui no passado. Então eu tenho beer. I had drunk beer. Ok, beers I had drunk. Uma situação anterior a essa situação, tá? Então eu tenho I had already drunk too much beer when you arrived at the party. Algumas considerações importantes, tá?
This "you arrived at the party" is in the place of the time expression. I could have changed it for yesterday at 9 p.m., for example. Então, eu poderia ter falado I had already drunk too much beer when you arrived at the party, or eu posso inverter e falar when you arrived at the party, I had already drunk too much beer. Então, quando você chegou na festa, eu já tinha bebido muita cerveja. Agora, when you arrived at the party, que horas você chegou na festa? 9 da noite, ontem? Então eu posso trocar esse when you arrived at the party para 9 da noite. Tá? E daí eu ficaria às 9 da noite de ontem eu já tinha bebido muita cerveja. Então você vê que esse when you arrived at the party faz às vezes do time expression. Só que como às vezes eu não tenho um momento exato, eu coloco uma situação no lugar desse momento exato para poder definir melhor o que eu estou querendo dizer, ok? Uma outra aqui. Because of that, these two situations are related. If you don't make this connection between them, probably you have to use past simple for them. Então você vê, dá para poder reparar aqui que isso daqui é minha ação e isso daqui, apesar de ser uma ação, ela faz às vezes do time expression. Se eu não tiver essa relação entre os dois, provavelmente o que eu vou ter são duas past simple sentences. Vamos ver como é que isso funcionaria. Então, past perfect e o past simple. Past perfect to talk about a finished action. Past simple to talk about a finished action. Olha como a explicação é a mesma. Então, qual é a diferença entre eles? No past perfect, the action you were focusing on happening in the past before another related situation in the past. E no past simple, the action was made in the past. É simples assim, ok? Vamos ver como é que elas fazem essa diferença. No past simple, se eu não fizer nenhuma relação e começar a contar uma história com vários momentos no passado, eu vou fazer vários past simple, né? Então vamos lá, eu tenho aqui futuro, passado, presente, now, e aqui várias ações. Eu cheguei na festa, eu bebi cerveja, eu comi, eu dancei e você chegou na festa. Então eu tenho várias situações. Se eu contar essas situações em sequência, acompanhando a linha da história sem fazer nenhuma relação entre essas situações, eu vou usar para cada situação past simple. Vamos ver. If I tell these events in the sequence that they happen, I will use past simple for them, because I don't make any relation between them. I arrived at the party, then I drank beer, then I ate dinner, then I danced, then you arrived at the party. Então eu cheguei na festa, eu bebi cerveja, eu jantei, eu dancei e você chegou na festa. Então todas essas ações colocadas em sequência são explicadas usando o past simple. Agora, se eu usar uma dessas sentenças como referência, tudo o que veio antes dessa nossa referência será usado no past simple, ok? No past perfect. Vamos ver aqui. Então, as mesmas ações, mas eu vou colocar isso daqui como referência, como o meu time expression, ok? Fazendo às vezes do meu time expression. If I tell these events in relation to one that happened after, using it as if it was a time expression, then I will use the past perfect for them. Então vamos lá. Before you arrived at the party. Before you arrived at the party. Essa daí vai ser o meu... vai funcionar como minha time expression. Daí eu vou ter todas as ações que aconteceram antes dessa time expression que eu selecionei. I had already arrived at the party. I had drunk beer. I had eaten dinner. And I had danced. Todas essas ações em relação a esse before you arrived at the party, ok? Então vamos lá. Antes de você chegar na festa, eu já tinha chegado,
eu já tinha bebido, eu já tinha jantado, eu já tinha dançado. Então você vê que eu uso a estrutura do Past Perfect sempre em relação a algum outro momento selecionado. Esse momento tem que ser do passado, lógico, né? Agora, vamos fazer uma modificaçãozinha, porque nesse daqui eu coloquei before you arrived at the party, e eu coloquei aqui had arrived, had drunk, had eaten, had danced, né? Agora, não é assim que a gente fala, né? A gente não fala usando antes de você chegar na festa, eu já tinha chegado, eu já tinha bebido, eu já tinha jantado, eu já tinha dançado. Não, na verdade, eu vou começar a omitir palavras para não ficar repetitivo, né? Como é que essa omissão também ocorre no inglês, né? E até uma inversão para poder ficar até mais fácil de poder falar. Então vamos lá. I arrived at the party and before you arrived at the party, I had already drunk beer, eaten dinner, danced. Então eu faço algumas inversões para poder tornar a frase mais fluida, mais fácil de ser entendida. Então vamos lá. Eu cheguei na festa e antes de você ter chegado na festa, eu já tinha bebido cerveja, jantado e dançado. Então eu não vou ficar repetindo tinha jantado, tinha dançado, tinha não sei o quê. E outra coisa, eu posso inverter, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, nessa linha do tempo, eu coloco essa situação no past simple, eu coloco essa situação no past simple, e o que eu vou fazer referência são somente essas 3 sentenças em relação a essa daqui. Então, se somente essas 3 sentenças farão referência a you arrived at the party, essa daqui não vai estar no past simple. Ela vai estar não vai estar no past perfect, vai estar no past simple, como eu coloquei aqui, ok? Então, de novo, tudo dependerá do que você vai colocar sob a referência que você selecionar da situação passada, ok? Vamos ver aqui como é que funcionaria. Eu tenho aqui 2 figuras, né? Cebolinha ran e Cebolinha met Mônica. Então aqui na minha linha do tempo aconteceu isso. Primeiro o Cebolinha ran e depois Cebolinha met Mônica. As 2 situações no passado, porque você vê que Now está aqui. Aí eu coloco Cebolinha ran, Cebolinha met Mônica, ou Cebolinha had run e Cebolinha met Mônica. As 2 podem estar corretas. Depende do que você utilizar aqui no meio de conexão entre elas, né? Se você usar vamos lá para a colocação aqui. Se você usar uma conexão que isso dê a ideia de continuidade, eu vou usar 2 past simple. Agora, se eu usar uma conexão que dê a ideia de que isso é uma time expression e essa daqui faz relação a essa time expression, daí eu vou usar o past perfect. Vamos ver? Então, se eu tiver 2 separated situations, eu tenho Cebolinha ran and then Cebolinha met Mônica. Então, Cebolinha correu e depois Cebolinha encontrou com a Mônica. 2 situações totalmente separadas, elas não têm uma relação direta entre elas, tá? E são 2 ações. Agora, the situations are related and Cebolinha met Mônica works as it was the time expression of the sentence, daí eu vou ter past perfect. Vamos ver. Cebolinha had run before Cebolinha met Mônica. Então, Cebolinha correu antes de ele ter encontrado a Mônica. Então, esse antes de ele ter encontrado a Mônica funciona como time expression, no passado nesse caso, e Cebolinha had run aconteceu antes dessa time expression, que é passado. Então, Cebolinha had run é passado do passado. Past perfect. Alright? Então, conclusão. If you have many situations in the past and you describe them in the sequence that they happen, then you use the past simple. Várias situações no passado. Você começa a descrever essas situações na sequência que ela ocorre e não fizer nenhuma relação com um momento no passado, daí eu vou usar tudo past simple. Agora,
If you describe the situation that happened before another situation and I make a relation between them, then I use past perfect. Então, de novo, resumindo, past perfect é o passado do passado. É um passado, é uma situação, é uma ação passada before uma situação passada que estejam conversando, ok? Translations, isso daqui vai ser bem útil, tá? Porque tudo que eu falei até agora, com uma tradução, ela pode ficar bem mais claro, né? Então vamos lá. I had already played football when they invited me to run. Eu já tinha jogado futebol quando eles me convidaram para correr. Então eu já tinha jogado futebol. Eu não vou falar eu joguei futebol quando eles me convidaram para correr. Eu não vou falar eu joguei futebol. Não, eu vou falar eu já tinha jogado. Esse já tinha jogado é uma situação passada em relação ao eles me convidaram para jogar futebol, que é uma situação passada também. Então, passado no passado, tinha jogado. Esse tinha jogado é o mesmo do que o nosso pretérito mais que perfeito, que é jogara. Eu já jogara futebol quando eles me convidaram para correr. Olha que interessante, né? A gente sempre aprende lá em português a conjugar todos os verbos, mas a gente nunca usa jogara, a gente nunca conjuga o pretérito mais que perfeito, né? A gente sempre conjuga a forma composta dele. Eu já tinha jogado. Então agora olha lá, quando você vir ali, ler, eu já jogara, já pensa no passado. Eu já jogara futebol, ele não vai poder ficar solto ali. Ele vai ter que ter uma conexão com a outra situação no passado, ok? When they invited me to run, I had already played football. Então, quando eles me convidaram para jogar, para correr, eu já tinha jogado futebol. Eu estou só invertendo a situação, as duas sentenças aqui. E quando eles me convidaram para correr, eu já jogara futebol, que é o pretérito mais que perfeito. Agora, isso aqui é diferente de I played football when they invited me to run. I played football and then they invited me to run. Eu falei when, né? Mas não é then. I played football and then they invited me to run. Então, eu joguei futebol e daí eles me convidaram para correr. Você vê que é uma sequência, né? Eu joguei futebol, daí eles me convidaram para correr, daí eles me convidaram para beber cerveja, daí eles... Então eu estou contando uma sequência de eventos usando para cada um deles o past simple. Como eu já falei, né? Already. This is a very useful expression to be used in the past perfect and it emphasizes that action is finished. I had played football when they invited me to run. Eu tinha jogado futebol quando eles me convidaram para correr. Agora, se eu colocar esse already ali no meio, ele fica bem mais claro. Vamos ver aqui. I had already played football when they invited me to run. Eu já tinha jogado futebol quando eles me convidaram para correr, tá? E para pergunta e respostas, né? A gente já tinha visto que no present perfect, como a gente fala sobre ações encerradas, eu não vou usar how long, porque how long eu vou perguntar por quanto tempo a ação precisa estar em progresso. No present perfect e agora no past perfect, o que eu vou perguntar é quanto de alguma coisa já foi feito, né? Então, a question word, o user vai ser how many e o how much. How many para countable, how much para uncountable. Então, how many pages of the book had you read before you went to bed? Então, quantas páginas do livro você você tinha lido antes de ir para a cama, antes de ir dormir? Ou how much coffee had you drunk before you went to bed? Então, quanto de café você tinha tomado antes de ir dormir? Então a situação é, eu tenho past, future, now, you went to bed, vai fazer as vezes do time expression, e aqui as ações. Eu vou perguntar quantas vezes essa ação se repetiu antes de isso ter acontecido, né? I had read 10 pages before I went to bed. Então eu já tinha lido 10 páginas antes de dormir. Ou I had drunk 4 cups of coffee before I went to bed. Eu já tinha bebido 10 copos de café, 4 copos de café antes de dormir, ok?
Agora a gente vai para alguns usos, né? Esse primeiro uso, na verdade, no Past Perfect, basicamente o que eu tenho é sempre passado no passado. Tá? Então, o uso é passado no passado. E esse daqui a gente já conversou, acabei de mostrar para vocês todos. Tudo que a gente falou agora é baseado nesse primeiro uso, que é to talk about a finished action in relation to another past situation. I had drunk 4 cups of coffee before I went to bed. Então eu tenho aqui 4 copos de café antes de ir para a cama. Então esses drunk 4 cups of coffee está relacionado com I went to bed, que é passado. Então the past of the past. Agora eu também posso usar o past perfect para to talk about an action which had just finished before another situation in the past. Então eu posso usar o past perfect para falar sobre uma ação que acabou de acabar, né? Vamos lá. Acabou de acabar antes de uma situação no passado também. E eu estou contando isso com uma outra pessoa, tá? E para isso eu vou usar aquela just, até para facilitar. I had just, por exemplo aqui, I had just left the bus. I had just left the bus when I met Peter. Então eu tenho aqui I met Peter, lá no passado, e aqui I left the bus, talvez 1 minutinho antes, 30 segundos antes, você vê o ônibus passando ali atrás. Então ali está bem junto ali, né? Então, details. Just is used to emphasize the idea of recentness, allowing you to use the past perfect nesse caso, ok? Outra, na verdade as duas próximas estão relacionadas ao fato do past perfect não ser contínuos, ser simple, tá? Então, eu posso usar o past perfect simple with action or state verbs. Não posso usar state verbs no continuous. Past perfect continuous, present perfect continuous ou future perfect continuous. Mas se for simple, posso. Então não importa se é um verbo de ação ou um verbo de estado, eu posso usar no past perfect. Então, differently from what happens with the past perfect continuous, I can normally use a state verb in the past perfect. I had already been to Greece when I got married. Então, quando eu casei, eu já tinha estado na Grécia. Quando eu casei, eu já tinha estado na Grécia, né? I had already been to Greece when I got married. Even if it modifies meaning, então mesmo que eu modifique o sentido daquele verbo de estado, eu também posso usar, óbvio, o past perfect. I had already had breakfast when you woke up. Eu já tinha tomado o café da manhã quando você acordou, tá? Outro, também relacionado ao fato do past perfect ser simple e não continuous. Então, quando é continuous, eu posso usar prolonged actions. Eu também posso usar instantaneous actions, mas aquela forma totalmente sem sentido nenhum, porque o present perfect continuous emphasizes o período de tempo. E para uma ação que é instantânea, o período de tempo quase não existe, né? Agora, se for o simple, past perfect, present perfect ou future perfect, não importa. Pode ser um instantaneous actions ou prolonged actions. As duas situações funcionarão ali muito bem. Vamos ver? With prolonged or instantaneous actions. Again, differently from what happens with the past perfect continuous, I can normally use an instantaneous verb in the past perfect. I had already opened the book when the teacher entered the class. Então, eu já tinha aberto o livro quando a professora entrou na classe. Tá? Eu já tinha aberto, apesar de ser aquela coisa de 1 segundo, eu já tinha aberto o livro quando a professora entrou na classe. Então, resumindo, em 3 situações, perfect is the past of the past, porque eu estou falando do past perfect. Então, perfect is the past of the, daí, past perfect is the past of the past. Se fosse past perfect continuous, a ação estaria em progresso, mas ela não é contínua. Então a ação não está mais em progresso. É simple, tá? Então past perfect simple, if it's not continuous, it's because the action is not in progress anymore. So
we are talking about a finished action. Agora, resumão do resumo. I had already done something. Eu já tinha feito algo. Simples assim. Pensa nessa estrutura, nessa sentença, nessa tradução. Esse é o past perfect. I had already done something. Eu já tinha feito algo, tá? Eu já tinha feito algo antes de alguma coisa acontecer. Queria agradecer a Teacher Verena de Minas Gerais, da escola PH, Escola de Idiomas. Ela tem me ajudado bastante nos vídeos, dando dicas aí em relação à filmagem, em relação à estrutura do vídeo e também em relação à gramática, tá? Então, devo muito a ela aí por esses vídeos, ok? A escola dela é uma escola credenciada pelo Cambridge para certificar alunos. E é uma escola que há tempos, não é de agora, não é desse ano, não é do ano passado, é mais de tempo, trabalha com aulas online. Então, ela já é uma escola especializada também em aulas online. Para essa época de pandemia, é uma solução bem interessante, ok? Manda lá e-mail para ela, dhescoladeidiomas@gmail.com, para saber alguns outros detalhes que vocês queiram, ok? Perguntas, sugestões, qualquer problema, manda e-mail para inglespravocê2@gmail.com. Tem o Instagram, tem o Facebook também. Então é isso aí, pessoal. Essa aí foi a explicação do Past Perfect, uma explicação que acompanhou o raciocínio dado lá pelo Present Perfect, né? Porém, ele é um pouco mais palpável. Ele é mais palpável porque em português existe um tempo verbal que se relaciona com ele, que é o pretérito mais que perfeito, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.